Saudações a todos, bem-vindos a mais um podcast do Comboio Suburbano, como de sempre. Se a burguesia tem o Expresso da meia-noite, nós temos o Comboio Suburbano para darmos a nossa opinião. Hoje vamos ter então um podcast sobre um tema que já há cerca de um ano tínhamos falado. Há cerca de um ano nós fizemos o podcast Que Fazer Quando Tudo Arde, e neste momento o podcast vai chamar-se então, como já puderam ver, Tudo a Arder e Nós a Ver, não é? Este podcast vai ser então, no fundo, a continuação das notícias animadoras e otimistas que tivemos há cerca de um ano atrás sobre o estado do mundo. Vamos tentar então perceber como é que as coisas estão a decorrer, qual é o estado da arte no planeta todo, numa série de áreas que, enfim, já todos podemos ver que estão mais ou menos a ter uma situação de catástrofe. Vamos falar do clima, vamos falar da guerra, vamos falar de várias coisas. Peço que vocês fiquem connosco nos próximos minutos, que tenho a certeza que vão gostar muito e vão ficar muito animados para o resto do vosso dia e do resto da vossa vida, depois de verem o que vamos discutir aqui. Antes de mais, os recados habituais. Nós estamos neste momento no Twitter, Comboio Suburba 1, podem procurar-nos lá, no Facebook Comboio Suburbano e no Instagram Comboio Suburbano Podcast. É uma questão de procurarem e vão encontrar as nossas páginas. Deixem o vosso like neste vídeo, ele vai ajudar-nos na questão dos algoritmos, não é? A espalharmos e a chegarmos a mais pessoas com a nossa mensagem subversiva. Se nos estiverem a seguir nas plataformas de podcast, partilhem também com os vossos amigos para que eles se tornem nossos seguidores e possam conhecer os nossos conteúdos. E, naturalmente, se quiserem fazer alguma pergunta, se quiserem colocar alguma sugestão, se tiverem alguma opinião sobre o nosso conteúdo, entrem em contacto connosco para comboiosuburbanopodcast@gmail.com, e vai ser um prazer saber as vossas opiniões e conversar um pouco convosco. Também poderão ver nas nossas plataformas, nas nossas redes sociais, forma de se tornarem membros quer do nosso grupo de WhatsApp, quer do nosso grupo de Telegram, que passamos a ter agora. Portanto, estamos literalmente em todo lado. Acho que já só deve faltar, sei lá, o VK ou uma outra rede social dessas mais fora da caixa. De resto, já estamos em todas as plataformas e podem contactar-nos em todas elas. Indo ao ponto, vamos então discutir em que estado está o mundo neste momento, o mundo que está a arder enquanto nós vemos, e eu começaria então por primeiro agradecer ao Pedro Neirod, que é o nosso convidado de hoje, por ter aceito o nosso convite, e a perguntar-lhe, Pedro Neirod, há um ano atrás nós falávamos da situação do clima no mundo, não é? Sobre como estávamos a assistir a graves alterações climáticas e isso estava a ter consequências na vida das pessoas. Felizmente, hoje, podemos dizer que as coisas estão muito melhores, ou não, será que não é bem assim? Ora, primeiro, boa noite, boa tarde e bom dia a quem nos estiver a ouvir. Mais uma vez, obrigado eu pelo convite. Esta primeira pergunta é a pergunta fácil, não é? Pronto, é assim, começar pelas boas notícias. Aparentemente não, pelos dados que temos, a pandemia do Covid está a abrandar um pouco, ou está a abrandar significativamente, quer o número de mortos, quer o número de hospitalizações agora nestes últimos meses. Mas é a única parte boa disto. Em relação à cadeia de abastecimentos, também há umas melhoras significativas, já não falta tanta coisa, já não há tantos problemas, já não há tantos barcos encalhados por aí afora, mas de resto está tudo pior. É fácil, e podemos todos nós constatar isso facilmente por aquilo que conseguimos ver no nosso dia a dia. Portanto, isto não querendo já entrar aqui em nenhum dos temas já a fundo, mas a situação mais simples foi os tornados que aconteceram em Lisboa, em que, primeiro, pronto, os estragos que causaram, e não ter sido mais foi uma sorte, mas também lembrar que os serviços todos de detecção falharam, porque é uma situação completamente anómala, portanto não é uma culpa dos serviços, é simplesmente as condições já estão de tal maneira alteradas que os modelos preditivos que existem simplesmente não funcionam, e isto é um risco para a segurança de todos nós. Mas como introdução, só assim muito ligeiro e sem entrar nos assuntos, acho que é o suficiente.
Muito obrigado, Pedro. E, bom, ficamos a saber que pelo menos as coisas estão menos más na questão do Covid, já é qualquer coisa. No resto, pronto, afinal de contas eu não tinha assim tanta razão quanto isso. Aparentemente o problema do ambiente não está propriamente a ir para melhor caminho. Enfim, vamos tentar saber se a Saúl tem melhores notícias para nos dar. Saúl, como é que as coisas estão em matéria de alterações climáticas neste momento? Como é que as coisas estão a desenrolar-se? Enfim, o que é que tens a dizer sobre esta questão? Em matéria de alterações climáticas, eu sei que a teoria do eterno retorno não é do Nietzsche, não é sobre isto, não é sobre coisas que de facto se repetem ao longo das nossas vidas e da nossa história. É um conceito muito mais surreal e abstrato do que isso, mas é isso que me faz lembrar. Voltamos aqui um ano depois e voltamos a ter cheias no Paquistão, voltamos a ter processos climáticos, portanto, fenómenos climáticos aberrantes, tanto no norte global como no sul global, e coisas interessantes para os lados do Paquistão, por exemplo, as cheias catastróficas acompanham processos políticos completamente bizarros. Portanto, tivemos a demissão forçada do Imran Khan para mais tarde ser vítima de uma tentativa de assassinato. Portanto, tudo a correr muito bem para esses lados. E relativamente ao clima, portanto, o que o Pedro já esteve a dizer, as coisas continuam a piorar com este pormenor, esta novidade que se destacam um pouco mais os protestos contra as alterações climáticas, ou os protestos para que os governantes do mundo e quem tem poder no mundo se faça alguma coisa em relação às alterações climáticas e, lamentavelmente, estes protestos que vemos ser mais ou menos destacados pela imprensa, nem na questão dos métodos eu vou aqui fazer uma crítica demasiado analítica. O que quero dizer é que, pelo menos aqueles que vêm a lume, mesmo um deles sendo extremamente incisivo, que foi o protesto contra os jatos privados. Portanto, houve um conjunto de pessoas que, de facto, bloqueou durante algum tempo um hangar de jatos privados de um grande aeroporto europeu. Apesar disso, já estarmos longe daquela situação muito ridicularizada dos protestos ultra performativos que foram feitos mais ou menos na mesma altura, continuamos a ter um movimento pela justiça climática muito longe de ser um movimento de massas, de ser um movimento alicerçado nas suas principais vítimas, e sim um movimento de classe média no norte global, conduzido mais ou menos por um espírito de quase de missão de um conjunto de intelectuais isto não intelectuais no contexto de elite intelectual ou académica, mas de pessoas cujo envolvimento político com este tema é ao nível intelectual e não ao nível de estarem a ser as piores vítimas do que se tem vindo a passar. Sabemos que esses protestos chegaram também a Portugal por outras vias, pelas vias das ocupações escolares, que é outra situação que tem ocorrido recentemente, à qual vemos a nossa imprensa a reagir com a maturidade, digamos assim, talvez de uma mistura de um bolsonarista após a derrota eleitoral com as piores fases do trumpismo. Portanto, tanto a nossa imprensa como a classe dos comentadores portugueses, como em muitos outros temas, recorde-se o caso da gentrificação e dos nómadas digitais, em que uma série de comentadores parecem não ver qualquer tipo de problema nesses fenómenos. Portanto, as pessoas é que deviam poupar mais dinheiro para conseguir pagar as rendas, e vemos uma série de pessoas a fazer de conta que o principal problema neste momento para Portugal não é poder
ficar com parte da sua costa submersa, é sim, e aqui para destacar, voltando aqui ao tema, que isto foi muita divagação já, estamos com, não é só Lisboa, porque parece que Lisboa, quando estas coisas acontecem em Lisboa, em mandatos do PSD na Câmara, parece que não está nada a acontecer. Portanto, se fôssemos a confiar na imprensa, parecia que que não há fenómenos climáticos extremos de monta em Lisboa, mas um pouco por todo o país vemos esses fenómenos a ocorrer e, ao que parece, a pior coisa que acontece em Portugal nesse contexto não é, de facto, estarmos a ver os fenómenos climáticos extremos, mas sim o facto de haver um conjunto de protestos extremamente limitados, extremamente de uma dimensão bastante pequena e, infelizmente, com um grau de performatividade e de condução pela classe média um pouco preocupante, mas dar a entender que o grande problema é esse e não o fenómeno em si é apanágio agora da nossa imprensa. Portanto, o que podemos dizer, está tudo mais ou menos pior, está tudo mais ou menos pior em Portugal e no mundo, portanto, cheias imprevistas, como o Pedro esteve a dizer. Temos onda de calor agora também no Sudeste Asiático, temos uma onda de calor no Texas, temos seca na Somália, portanto, para algumas pessoas isto é simplesmente normal, porque acham que há determinados países dos quais só ouvimos falar quando há tragédias, e então, como a última vez que possivelmente algumas pessoas ouviram falar da Somália foi também num contexto de uma tragédia, acham que é normal que haja seca na Somália. Portanto, temos então tudo isto a acontecer, e quando alguém se mobiliza para protestar contra, bem, o que fica destacado na nossa imprensa é penteado, é o grau de excentricidade de algumas das reivindicações, ou até como já se viu, referências à questão do tratamento dos próprios resíduos das manifestações no seu final. Portanto, vamos, como se costumava dizer, vamos seguindo, cantando e rindo, e pode ser que um dia haja uma diminuição de emissões de carbono simplesmente porque já não há pessoas para consumir produtos, já não há pessoas para consumir energia, e portanto aí fica tudo mais ou menos resolvido. Obrigado, desculpa, fala. Era dar agora os exemplos concretos, se acharem conveniente. Força. Pronto. Pegar naquilo que estavas a dizer, Saúl, e só expandir mais. Portanto, acho que o evento serão o maior de todos, efetivamente, é o Paquistão. Portanto, foi uma área gigantesca, portanto, cerca de 1/3 do país que ficou debaixo d'água assim de repente. Não só por causa das chuvas, que foram extremamente abundantes, mas também exatamente por essa onda de calor, em que derreteu. Portanto, o Paquistão tem montanhas muito elevadas, portanto, está ali já naquela zona da Cordilheira dos Himalaias, e, portanto, com o calor, o gelo que lá estava armazenado também derreteu, e com a chuva, então veio por ali tudo abaixo. Estão cerca de 33 milhões de pessoas afetadas, mais de 1.800 mortos, se não estou em erro. E a maior parte das pessoas está efetivamente desalojada, com as casas totalmente submersas ou parcialmente submersas ou danificadas. E como é que se recupera disto, não é? E o Paquistão está a pedir ajuda a toda a gente, porque tentem imaginar em Portugal, portanto, para mim aquilo que é mais fácil é fazer, dividir do Tejo para baixo e fica cerca de 1/3 do piso. Imaginem o que é do Tejo para baixo ficar tudo inundado. Como é que se recupera disso? Como é que há dinheiro para pagar essas casas de novo às pessoas, as estradas, as infraestruturas que existem, as barragens, os hospitais,
as escolas, tudo e mais alguma coisa. Portanto, isto foi o grande evento e a cobertura mediática ficou muito aquém das expectativas. A outra situação será a grande onda de calor, que foi ali tudo muito próximo. Houve uma altura que, se não me engano, estendia-se dos Estados Unidos até ao centro da Europa, portanto até ali à zona da Alemanha, se não estou em erro, e era toda uma massa de calor, aliás, duas massas, uma em cada uma dos continentes, mas simultâneas, e era assim uma coisa mesmo assustadora. Morreram cerca de 4.000 pessoas na Europa por causa desse calor. Depois houve também, ali muito perto, também nessa zona, portanto, entre o Afeganistão, Paquistão e Índia, na China, portanto, todas estas zonas com ondas de calor absurdas. França ainda agora teve uma onda de calor no início deste mês, com temperaturas de 28 graus. Pegando aqui no nosso cantinho do mundo, portanto, Portugal, estamos em novembro e já vamos em uma tempestade, a Daniel. Duas depressões atmosféricas, portanto o Armando e a... não lembro agora do nome do outro, mas foram ali logo muito seguidas, e esse mesmo fenómeno que deu o furacão, desculpem, o tornado, que também provocou cheias em várias zonas do país. Geralmente é a zona ali centro, à volta ali do Mondego, que inunda mais, mas não só, cheias no norte. E pronto, o que aliviou um bocado a nossa situação de seca, mas por outro lado tem estes efeitos, e isto está-se a ver que é o padrão. Eu lembro-me que ano passado nós falávamos dos fogos na Austrália, e a Austrália está agora a sofrer exatamente o inverso, ou seja, já houve 4 incidentes gigantescos de inundações. Um deles apanhou Brisbane, que já é uma cidade muito grande, com alguns milhões de habitantes, 2,5, se não estou em erro, e para a Austrália é assinalável. Em julho, uma pequena cidade dos arredores de Sydney, que é Camden, cidade com cerca de 3.000 habitantes, já tinha sido evacuada 4 vezes por causa das cheias. A outra cidade, que é Forbes, foi agora em 2 semanas, portanto neste último mês, foi evacuada 2 vezes. Portanto, a última vez foi no início desta semana. Portanto, como é que se recupera destas situações? Mais uma vez, voltamos à questão do como é que as pessoas perdem tudo, perdem as casas, perdem os seus locais de trabalho, os seus veículos, postos, seja o que for. Onde é que se vai buscar o dinheiro para pagar isto tudo? As emissões de carbono continuam a aumentar. Se não me engano, até atingimos um novo pico este ano, mas não parecem mostrar nenhum sinal de abrandamento. A Europa agora, com esta situação de energia, lembrou-se de reativar as centrais a carvão, que é fantástico, porque é só o mais poluente possível. Temos as secas ainda e a decorrer, como estava a dizer o Soli muito bem, portanto, na Somália, de Madagascar, que está numa situação completamente catastrófica. Partes da Etiópia, que também ali junta com o conflito em Tigray, que não está a ajudar nada, então não se sabe exatamente quantos milhares, se calhar milhões de pessoas já morreram, quer pela ação da guerra, quer por genocídios étnicos, quer pela falta de alimentos e da seca. E o Rio Colorado nos Estados Unidos, por exemplo, já andam a inventar planos para tentar pôr água no rio, porque aquilo está completamente seco e as barragens já estão a deixar de funcionar, ou em risco de deixar de funcionar, e já se está a racionar água em vários sítios. Falando ainda dos Estados Unidos, ainda hoje estava a ver em Buffalo, tipo, houve assim um nevão totalmente anormal e que deverá se prolongar pelo fim de semana. As Caraíbas estão a levar com furacões e depressões, ali já não é pressões tropicais, portanto, eventos de grandes quantidades de chuva que já levaram a inundações enormes. Principalmente são as principais, assim, as últimas que eu me lembro de ver foi Santa Lucia. E é isto, o mundo ou está muito quente e está um calor abrasador, como nós sentimos neste verão,
acho que todos nós sofremos com isso. As casas que não arrefecem, um gajo chega à noite e mal consegue dormir do calor que está. E depois, quando chove, não chove um bocadinho, não chove bem, chove tipo de forma torrencial e rebenta com as terras. A produção agrícola, que aqui é o outro fator extremamente importante, para além das mortes das pessoas, é isto. Portanto, a produção agrícola está seriamente afetada. As colheitas na Europa tiveram muitos problemas este verão, pelo calor excessivo, pelos fogos, como vimos em Espanha, com aquela imagem que ficou um bocado marcada e que andou-se a correr as redes sociais de um homem cujo campo de cereais ardeu e ele estava no trator e não teve tempo e acabou por ter que sair do trator a correr, já com o casaco em chamas e com ferimentos ligeiros. Portanto, é isto. Parece que não há tempo meio termo, não há tempo ameno, não há uma chuvinha. Há situações completamente catastróficas, ou demasiado calor, ou de demasiada chuva, e vamos ver se haverá de demasiado frio. Mas pronto, isto assim de uma forma geral é aquilo que eu consigo dar agora assim como exemplo. Bom, assim temos de lidar com pessoas que nos dizem que não estão a acontecer nenhumas alterações climáticas relevantes, estamos a ter só as alterações normais de mudanças, enfim, poderiam ter acontecido em qualquer outra época histórica. Com esta radicalidade é evidente que é isso que está a acontecer, como não podia deixar de ser. Mudando agora, enfim, estávamos a falar de um tema animador, não é? A possibilidade do mundo terminar por causa das alterações climáticas. Falamos então de outro tema um pouco menos animador, ou enfim, não sei se é menos, se é mais animador, que é a questão então das guerras que estão em curso no nosso planeta. Há um ano atrás, quando nós fizemos então outro episódio do O que Fazer Quando Tudo Arde, nós já falávamos então de alguns conflitos que estavam a decorrer na altura. Entretanto, tivemos então esta novidade da guerra da Rússia contra a Ucrânia, que, enfim, aparentemente obscureceu todos os outros conflitos que estavam a acontecer no mundo. Parece que não há mais conflito nenhum a acontecer para além da guerra da Rússia na Ucrânia. E esta seria também uma questão que gostaríamos de abordar, não é? E perguntava então ao Nimrod, está a acontecer mais alguma guerra para além da guerra da Rússia na Ucrânia? Ou todas as outras, perante a dimensão deste problema, cessaram? Houve assim uns acordos de paz por todo lado? Já ninguém está a disparar contra ninguém? Só há mesmo guerra na Ucrânia? Ou há mais conflitos que nos devam chamar a atenção, Pedro? O resto do mundo é amor e carinho, pá, é paz. Muito, quer dizer, extremamente longe disso. De facto, um gajo quando abre as notícias é a Ucrânia e a guerra da Ucrânia todos os dias, apesar de que a maior parte dos dias aquilo não acontece assim nada de especial. Há uma aldeia que muda de mãos. Pronto, houve agora assim uma nova cena agora com Kherson, mas assim uma série de conflitos que importam e daqueles que eu tenho acompanhado mais. O Congo continua em guerra, é uma situação que se prolonga desde a queda do Mobutu Sese Seko, que era um grandíssimo pulha, falando assim muito rapidamente, mas que depois, com a queda, houve ali uma série de conflitos que vieram ao de cima e aquilo é uma confusão desgraçada com quase todos os países africanos, numa altura ou noutra, a mandarem para lá tropas com interesses vários sobre as populações, até porque as etnias são semelhantes, e cada país apoia o seu grupo étnico ou outros, porque também está lá o Estado Islâmico, ou pelo menos esteve durante um tempo. É um bocado complicado de seguir, porque aquilo tem mais de 20 grupos armados em conflito, quase frequente, mas agora está a haver uma grande ofensiva por parte dos grupos afetos ao Ruanda e ao Uganda, que é o M23. Há guerra
entre Etiópia, Eritreia e Tigray, mas por acaso agora, há pouco tempo, foi o mês passado ou no início deste mês, houve um acordo de paz, vamos ver se aguenta ou não. A Líbia continua dividida, está um conflito congelado, como se costuma dizer, mas continua a haver alguns tiros de vez em quando. Portanto, as linhas, o que é meu e o que é do outro, mais ou menos estão estáveis, mas continua a haver problemas. O Iémen continua, apesar de agora já não ser tanto uma guerra entre todos contra o Ansar Allah, os Houthi, portanto agora é mais uma questão entre a Arábia Saudita e os Emirados Árabes Unidos, que em vez de estar, que eram os aliados anteriores, e agora estão a ver quem é que consegue ficar com a fatia maior do bolo, e andam para lá aos tiros uns aos outros. Obviamente estas então não aparecem nas notícias quase. Assim, o melhor exemplo de coisas maiores é o Middle East Eye, que de vez em quando vai fazendo uns artigos sobre, que ter que explicar que afinal estes dois que eram aliados agora desentenderam-se, e porquê e como, pronto, é complicado. A guerra na Síria continua, já ninguém fala da guerra da Síria há anos, portanto, desde que passou o fenómeno das bombas barril. Agora não sei se é as bombas garrafinha ou uma coisa assim do género, mas o conflito continua e a situação continua extremamente complicada em vários pontos. O conflito entre a Turquia e o Kurdistão parece ir ter agora uma nova chama com o atentado em Istambul, e obviamente que a Turquia a única coisa que consegue encontrar como culpados é curdos, portanto nunca há mais ninguém, nem que eles depois prendam gajos do Estado Islâmico ou da Al-Nusra, como foi aqui há uns anos. O Irão está a confusão que está e não se sabe muito bem o que é que vai acontecer dali. O Azerbaijão com a Arménia continua a haver de vez em quando assim uns tiros e uma tentativa de controle na Nagorno-Karabakh. E eu prometo-me calar e vou deixar a Ucrânia para o sul. Mas há aqui um conflito que é extremamente preocupante para o futuro de todos nós, porque já mete aqui outras coisas. Portanto, é o conflito entre o Quirguizistão e o Tajiquistão. Para quem não faz a menor ideia de onde é que isto é, portanto, são dois países nos estepes do centro da Ásia, e estepes são países particularmente secos. O que implica que uma boa parte do conflito tem a ver com o controle e com o acesso a zonas de água, quer para consumo humano, quer para a pastorícia, que é extremamente importante nos dois países, e depois para as indústrias, como é óbvio. Mas pronto, aqui no nível mais básico de sobrevivência, portanto, o consumo humano e o consumo dos animais. E este ano já teve pelo menos, assim de cabeça, duas situações em que pegaram-se mesmo, tropas enviadas para todo o lado, a China e a Rússia dos dois lados a tentarem pressionar toda a gente para, olha, acalmem-se lá porque isto assim não pode ser. Acho que a Turquia também tem alguma influência sobre um dos governos, mas não estou 100% certo disso. Mas isto é um bocado aquilo que, se nós não fazemos nada em relação às alterações climáticas, e daí também juntar-me à crítica do Sul das performances e dos atos, porque para parar uma guerra tipo, não é tirar sopa de tomate contra um quadro, não é? E aquilo que se vê, ou aquilo que se antevê, é que com estas situações em que ficamos com um planeta com menos zonas habitáveis e menos zonas com acesso à água, o mais certo é pegar-se tudo ao tiro uns aos outros para poder garantir às suas populações ou aos seus próprios grupos acesso à água para conseguirem sobreviver. Nós não conseguimos sobreviver muito tempo sem água, acho que 3 a 5 dias, uma coisa assim do género. Mas a situação é particularmente preocupante. É interessante vermos aqui como as duas coisas se articulam, não é? As alterações climáticas que estávamos a falar há pouco e os conflitos que estão a decorrer no mundo. Enfim, já há muito tempo que nos dizem que o século XXI vai ser o século em que se vai ter guerras por água, não é? Portanto, é cada vez mais claro que de facto sim. Aliás, esse exemplo da Ásia Central que acabaste de dar é já pelo menos um pronúncio desse, e já há vários outros na zona do Médio Oriente, conflitos armados em torno de água. Vão começar a ser coisas cada vez mais
mais recorrentes. Eu fazia então a mesma pergunta ao Saúl, não é? O Nerod disse para o Saúl falar sobre a questão da Ucrânia. Se o Saúl tiver alguma coisa a dizer sobre a questão da Ucrânia, naturalmente está convidado a fazê-lo, mas mais do que isso, e o Lucas na última live falou do casamento do Saúl recentemente. Eu acho que não faço nenhuma inconfidência se disser que o Saúl casou com uma mulher de Taiwan, e portanto, já que falamos da questão da Rússia e da Ucrânia, queria também saber se tens alguma coisa a dizer, Saúl, sobre, enfim, todo este problema que envolve a Rússia e a China e os Estados Unidos e o conflito nos Estados Unidos-China, e que consequências é que isso pode ter para o nosso, enfim, para o nosso mundo. No fundo, continuando também esta nota positiva de alterações climáticas, guerra e coisas que nos deixam a todos bem dispostos. Bem dispostos estamos, podemos então falar destas coisas. No caso do conflito da Ucrânia, temos um episódio que todos têm vindo a acompanhar, o mais recente episódio desta guerra, desta invasão, que foi um bocado de lata cair em cima de duas pessoas e, infelizmente, essas duas pessoas morrerem. O facto dessas duas pessoas estarem na Polónia e não em nenhum dos países está, de facto, em conflito direto. Por pouco não criou uma escalada completamente ridícula deste conflito, e temos aqui uma questão que, portanto, esse bocado de lata, que na verdade era um míssil, que na verdade, ao que parece, ao que todos os relatórios de países que não tinham interesse nenhum em fazer esse tipo de acusação indicam, esse míssil era um míssil ucraniano, possivelmente do sistema de defesa que eles estão a usar para conseguir debelar de alguma maneira os ataques aéreos que recebem. E desde o início que se tentou criar uma narrativa de que era óbvio que era um míssil russo, era óbvio que os russos nos seus bombardeamentos de tão decrépita que estará a sua tecnologia militar, não conseguem evitar que material seu caia fora das fronteiras do país com quem estão em guerra, e todo um conjunto de narrativas foi feito, nomeadamente a ideia de que vai sendo martelada como piada e como desabafo, como um pouco como aqueles desabafos das nossas forças de segurança nas redes sociais, mas como desabafo as pessoas vão dizendo, um certo conjunto de pessoas, que a escalada nuclear deste conflito é aceitável para algumas pessoas. É aceitável porque acham que podem ganhar no contexto de escalada nuclear. Infelizmente, vejo essa perspectiva muito mais do lado do Ocidente liberal do que do lado do eixo euroasiático, mas também vejo aí a ideia de que Putin deve escalar para o nuclear para demonstrar que isto é uma guerra séria, que é uma guerra pela sobrevivência da Rússia enquanto nação imperial. E, portanto, muito mais do lado do Ocidente liberal, pela minha perspectiva, sim, mas dos dois lados se vê uma ideia de que podemos simplesmente ignorar as doutrinas nucleares que nos foram salvando ao longo destes últimos anos de colocar em causa completamente a sobrevivência da humanidade, e podemos simplesmente partir para o conflito nuclear achando que, de facto, um dos lados pode ganhar. Note-se que isto não é uma novidade. No final da Guerra Fria havia já escolas de pensamento no Ocidente que achavam que era possível ganhar no conflito nuclear, e até a teoria do inverno nuclear foi sendo desacreditada e dando lugar a uma ideia minoritária talvez, mas presente, de que era possível salvaguardar o alto comando dos Estados Unidos, por exemplo, num caso de escalada nuclear.
é assim, é possível, não é? Se estas pessoas estão dispostas a arriscar isso, eu acho que as primeiras pessoas a se sacrificarem neste conflito deviam ser exatamente estas. Portanto, se pudéssemos certificar-nos que uma guerra nuclear matava apenas quem tem andado a dizer que isso é aceitável, teria talvez uma vantagem para o resto da humanidade. Isto é assim que vai avançando. O conflito da Ucrânia, do conflito da Ucrânia emana o agravamento da crise dos abastecimentos, em que continuamos a ter o abastecimento de fertilizantes e de produtos agrícolas extremamente prejudicado por essa situação. Tivemos o acordo da exportação dos cereais posto em causa por questões também de escalada, de haver quem achasse que se pode simplesmente escalar o conflito de um dos lados sem que isso tenha consequências. E, portanto, vamos seguindo assim. A guerra não parece ter um prazo para acabar, de cada vez que parece que por um reequilíbrio de forças, por uma chegada a uma espécie de impasse, está forçada a uma situação de negociação. Portanto, já por várias vezes se apontou que o impasse já é tão grande, já é tão óbvio que a Rússia não abdica de determinadas posições e tão óbvio que a Rússia não avança para além dessas posições, que as duas partes só têm é que negociar. Isso já foi dito várias vezes, nada disso aconteceu. Portanto, vamos continuar nesta situação, sabendo que há, dos dois lados, mas infelizmente mais do lado do Ocidente liberal, pessoas que acham normal apontar a escalada nuclear como uma parte integrante deste tipo de conflitos. Muito obrigado, Saúl, por teres então dado a tua opinião sobre essa situação relativamente então às guerras que estão em curso. Passamos então agora para um outro ponto que também tínhamos discutido no nosso episódio anterior, que é a questão então das rupturas nas cadeias logísticas, a que se soma, pelo menos cada vez mais, não é? Uma outra questão que é a agitação social, que está a ser causada pelos fatores que falámos antes, não é? Nós estamos a ter então alterações climáticas que estão a ter impactos económicos pesados, estamos a ter estes conflitos militares e as sanções decorrentes deles, que são uma coisa bastante curiosa quando nós temos ditos liberais nos governos de todo o Ocidente que estão a fazer a coisa menos liberal do mundo, que é prejudicar a liberdade de comércio, aplicando sanções pesadíssimas aos países do bloco euro-asiático, mas enfim, é este liberalismo sui generis que nos saiu na rifa neste início de século XXI, que já não é propriamente o início, já estamos quase no final do primeiro quarto século, mas de qualquer das maneiras é este liberalismo que nos saiu na rifa e as consequências que ele tem tido têm sido, entre outras, não só a ruptura de cadeias logísticas, mas também a resposta social, a resposta de agitação social, com greves como tivemos no Reino Unido, com greves como tivemos em França. E eu então perguntava então ao Anirod como é que estamos neste momento em relação quer à questão da ruptura de cadeias logísticas, quer também em relação à agitação social que estes protestos têm causado. Pois, bem, isto vai ser sempre a animar. Isto hoje é tipo, o pessoal sai daqui super otimista. E este, se calhar, é o tema que acaba por unir todos os temas, porque é uma consequência de todos eles. Voltando aqui um bocadinho atrás da conversa, o Covid, de momento, os dados vai em qualquer coisa com mais de 6 milhões de mortes no mundo e mais de 600 milhões de pessoas infectadas. Sendo que destas pessoas infectadas que não morreram, os estudos não estão a ser propriamente conclusivos, mas há vários estudos que apontam que algo entre 10, 15, 35% das pessoas ficam com sintomas para toda a vida, e desses há uma percentagem que são sintomas particularmente debilitantes.
que é que isto interessa? Interessa exatamente para explicar que, apesar de todos os outros fatores, e principalmente aqui um fator que se tem vindo a discutir mais em relação ao Covid, que é o facto ou a possibilidade das infecções de Covid e principalmente as reinfecções estarem a fazer algo ao nosso corpo semelhante àquilo que o HIV faz. Portanto, a ideia de destruir ou afetar, debilitar seriamente o nosso sistema imunitário, e estão-se a ver novas doenças a aparecer, que era uma coisa que nós já tínhamos falado no outro programa, e que estamos também com uma aparente fragilidade da saúde, que um gajo passa na televisão e afinal foi de estarmos fechados, mas isso não é bem assim. Epá, eu não sou médico, mas pelo que entendi, porque pelo que já falei, a não ser que tu tenhas uma saúde extremamente débil, que te ponha numa redoma, e quando sais da redoma, ok, pronto, apenas tudo quanto é doenças. Se tu és uma pessoa saudável e que tens, portanto, o teu nível de vida, tens a tua constipação seca ao nível do ano, uma gastroenterite ou qualquer coisa, porque comeste qualquer coisa que não estava assim tão boa, e de repente passas a ter assim uma catrefada de doenças que estão a meter as pessoas no hospital, e as taxas de mortalidade continuam elevadas. Portanto, quando se compara taxas de mortalidade entre 2020 e 2022 atrás, com 2019, elas dispararam. E todo mundo. Portanto, isto faz com que as pessoas que estão a ocupar determinados locais de trabalho morram, estejam debilitadas. Muitas confrontadas com aquilo que é a postura dos patrões e o total desrespeito por situações que seriam perfeitamente possíveis de continuar a acontecer, como o teletrabalho, evitar ter que estar em transportes a levar com a tosse e com o reino dos outros. As pessoas desistiram. E isto está-se a notar numa série de profissões-chave. Em relação à cadeia de abastecimento, há falta, e continua a haver falta, e continua a haver pessoas ou situações em que, portanto, se queixam de que há falta de motoristas de caminhões, principalmente daquilo que já falámos no outro programa das substâncias perigosas, porque lá está, o tempo de formação é muito elevado. Faltam condutores de comboios, que, mais uma vez, estamos a falar de uma profissão que tem um nível de formação, tem um tempo de formação relativamente elevado, e depois aquilo que está praticamente em ruptura e falência no mundo ocidental, que é os médicos e os professores. E quando falo em médicos, portanto não falo só em médicos, peço desculpa por vícios de linguagem, mas portanto falo de profissionais de saúde e os profissionais de educação. Portanto também não é só professores. Foi aqui um erro. Estas pessoas geralmente são tempos de formação longos, de anos, portanto não podem ser substituídas de um ano para o outro, e não podem ser substituídas em 2 anos. Ser professor, estamos a falar de formações entre 3 a 5 anos. Ser médico, 7. Enfermeiro, 5, se não estou em erro. Radiologista, também 3 a 5. Técnico de análise, por aí fora. E cá, um gajo liga a televisão e viu-se agora no verão e continua-se a ver. E tal, o Hospital X fechou as urgências. O Hospital Y fechou as urgências de obstetrícia. O Hospital Z tem a parte... Trauma, por acaso, acho que é a única que nunca fechou, mas tem funções, geralmente obstetrícia e ginecologia e partos, que fecham. Mas isto não é só cá. Há exemplos no Canadá, em Inglaterra, em França, na Alemanha, na Áustria, a Espanha. Ainda agora houve uma manifestação gigantesca em Madrid dos profissionais de saúde a queixarem-se exatamente do mesmo que os nossos profissionais se queixam. Trabalha mais, gente é menos, mas a um nível absurdo. Portanto, são muito poucos e as vagas não estão a ser preenchidas. Portanto, não há substituição de profissionais.
e maus pagos, horas extraordinárias afins, estão esgotados. Epá, e mesmo que uma pessoa esteja bem de saúde, mas tu a trabalhares durante não sei quantos meses, horas extraordinárias malucas, tu vais chegar a um ponto em que a tua saúde mental acabou e tu vais dar o berro. E vais fazer outra coisa qualquer na tua vida que não implique um tal nível de desgaste, aquilo que se apelidou como. Porque isto também é preciso dar nomes às coisas, assim, os nomes em inglês, que é para parecer mais fixe, como se apelidou principalmente aos empregos de escritório, o burnout, mas isto é uma situação em que há um nível de ansiedade ou depressão ou dos dois, tipo, completamente fora daquilo que a pessoa já consegue lidar e a pessoa não consegue funcionar. E isto é o que está a acontecer no mundo. Para dar um exemplo, porque provavelmente é dos mais catastróficos de todos, portanto, Inglaterra, lá está, aquilo só não afunda porque é uma ilha, porque senão, se aquilo fosse um barco já nem falávamos daquilo, portanto, aquilo já teria afundado. Com todas estas situações do Brexit, do Covid, tudo isto que nós também estamos aqui a falar das alterações climáticas, das sanções. A Inglaterra é dos países que está mais apostado na guerra contra a Rússia. Mas o nível de mortalidade maternal e infantil, portanto, e quando falamos em infantil, falamos aqui até crianças até aos 5 anos, se não estou em erro, disparou nas zonas, portanto, está a aumentar, mas nas zonas pobres, portanto, de toda a Grã-Bretanha, está a 20%, aumentou em 20% nestes últimos 2 anos. Essa é uma coisa, tipo, pá, isto é um dos primeiros sinais, e é o canário na mina, como se costuma dizer, do sistema de saúde. Quando começa a falhar os cuidados que se prestam no parto e no pós-parto, é porque tudo o resto, se não está a arrebentar, está prestes. E este já está arrebentado. Porque não é suposto, o estado social do Ocidente não é suposto ter estes níveis de mortalidade. Geralmente isto é simplesmente a falta de possibilidade de cuidados. E quando fala-se da falta de possibilidade de cuidados, não é estar a fazer como as notícias que culpam a ambulância ou o operador do 112 que andou a mandar a pessoa ali de um lado para o outro, ou não sei. Claro que esses casos acontecem, é óbvio, acontecem, é um ou outro. Mas lá está, é isso, é um ou outro esporádico. Não são situações que são descritivas daquilo que se está a passar. E aquilo que se está a passar é que as pessoas têm que andar 100, 150 km a mais para ir ter um filho, ter uma filha, para ir dar à luz, para ter um nascimento. E isto causa atrasos grandes. Se há problemas que estejam a acontecer, sejam eles por condições, sejam por... É só vermos que até à invenção da medicina moderna e daquilo que se conseguiu com o Estado Social no século XX, as taxas de mortalidade infantil e de parto eram coisas absurdas, eram coisas tipo de uns 40% ou mais. Dar à luz, o parto, era uma atividade de risco. E isto foi uma constante durante toda a história. E isto era suposto termos conseguido debelar isto. E lá está, voltando a citar outra vez e desta vez não me esqueço do nome do Fukuyama, não é? Portanto, a história acabou, vivemos todos numa ordem perfeita, fantástica. Não é perfeita porque eles dizem que perfeito, não, é sempre o menos mau. E é o melhor que conseguimos do neoliberalismo ocidental. E se isto é o melhor que se consegue, podem metê-lo onde quiserem, porque isto, sinceramente, isto é uma desgraça. Não consegue sequer cuidar ou satisfazer as necessidades mais básicas das populações que é suposto satisfazerem. Portanto, isto é um falhanço, é um colapso. As sanções são outro, porque supostamente era o comércio internacional e não sei o quê. Então, isto está a falhar. Isto está a falhar de uma forma que, para já, ainda vai dando para o pessoal falar e tipo, parece que é uma coisa que aconteceu aqui e ali, mas não é uma coisa global e isto está-se a tornar um problema gigante, como as alterações climáticas,
em que não se faz nada. Portanto, a malta subia para o lado, finge que não vê, preocupa-se com os cartazes que ficaram atrás do ponto de reciclagem, ou o raio que os parta, sei lá o quê. Epá, quando isso não interessa para rigorosamente nada. O que interessa é que temos situações de colapso do tecido social e que ninguém está preocupado em resolver. E estão a ser os trabalhadores e as trabalhadoras que estão a vir para a rua, que estão a entrar em greve, que estão a fazer protestos. Os protestos estão-se a intensificar e vamos ver até onde é que se vão intensificar, a exigir que sejam garantidas estas mesmas situações que deviam estar, não deviam ser, deviam estar garantidas. Não devia sequer ter que haver uma discussão sobre isto. Nós temos os meios, principalmente financeiros e tecnológicos, para resolver estes problemas da humanidade ou problemas das populações. Não se resolvem porque não se quer. Não há. É uma decisão política de múltiplos governos. Não é do governo português, não é o Costa, como tantas vezes se tenta passar. Portanto, é uma situação sistémica global e principalmente no mundo ocidental, em que simplesmente não se quer saber e não se está minimamente preocupado em tentar resolver, seja o que for. E é este o estado em que estamos. Muito obrigado, Nirod, pela tua intervenção. Pá, deixaste aí uma série de pistas para continuarmos a discussão, de facto. E é pá, uma que eu queria, sobretudo, salientar é esta que me diz muito, não é? É o facto de nós termos condições para resolver todos estes problemas e não querermos apoio. Não é que não somos nós os três neste podcast, que não queremos, mas parece que como comunidade não queremos resolver o problema. E há uma coisa que disseste também que me chamou muita atenção, que é de facto como os trabalhadores, subitamente e mesmo às vezes sem terem grande consciência daquilo que estão a fazer, compreendem que têm, eu vou usar esta expressão que pode parecer um pouco buscada e exagerada, mas têm que ser uma espécie de heróis deste tempo histórico, não é? Se eles não se mexerem para resolver os problemas, decididamente os governantes liberais não querem fazê-lo. Não estão interessados em fazê-lo, mesmo tendo consciência de que os problemas se estão a avolumar e que não há e das consequências que eles vão ter na vida das pessoas, há uma indiferença francamente psicopata da parte dos políticos liberais um pouco por todo o mundo em relação a estas questões. Isto é uma coisa que eu honestamente um dia intentei de me dedicar a estudar isto, a perceber qual é o estado de saúde mental de um tipo que está num governo ocidental neste momento para ter todos estes problemas a arrebentar na cara dele e ele não se dedicar minimamente a tentar, pelo menos dentro do quadro, já não lhe peço para fazer a revolução, não é como eles contamos para isso, mas dentro do quadro do sistema que temos, tentar resolver algumas dessas questões. Não existe essa pretensão e isso francamente parece-me já do domínio da psiquiatria. Mas em todo o caso, passando para o Saúl, perguntava-lhe então o que é que ele nos teria a dizer sobre a questão, primeiro, do colapso logístico, do colapso das cadeias de abastecimento que está a acontecer pela força conjugada do Covid, das sanções, da guerra, etc., e das várias guerras que estão a decorrer neste momento, e também sobre a resposta popular que nós estamos a assistir. Como falava há pouco, tivemos uma resposta no Reino Unido, tivemos uma resposta em França, mas decididamente há de haver outros fenómenos também a acontecer pela natureza das coisas, e queria saber então, Saúl, o que é que tens a dizer-nos em relação a tudo isto? Bem, não há muito a acrescentar ao que o Pedro já disse, mas vou dar aqui umas achegas. Portanto, temos vindo a falar desde há um ano que fizemos o outro episódio sobre o nível de stress em que estavam as cadeias logísticas internacionais, portanto, a movimentação de contentores, que é aquilo em que se baseia, vamos lá, uma boa percentagem do nível de vida da classe média do Ocidente, estava a um nível de stress em que nunca esteve na história recente, e
e estávamos a fazer de conta que isso era uma questão circunstancial ou que era resultado da decisão de algum governo. No caso até por exemplo, do Canadá, criou-se a narrativa de que o grande problema dos abastecimentos que afetavam o mundo inteiro e não só o Canadá era o facto do Canadá ter tentado ou ter obrigado a que os camionistas que voltavam dos Estados Unidos tivessem que fazer prova de vacinação. Foi isso que levou aos protestos dos camionistas, entre aspas, das pequenas empresas de caminhonagem que associaram à extrema-direita canadiana para fazer uma série de protestos numa série de cidades do Canadá. Mas a questão é que a crise de abastecimentos continua, a guerra intensificou-a e vamos ter nos próximos meses um nível de inflação como não víamos talvez talvez nas crises inflacionárias do tempo do Cavaco em Portugal, talvez, nem sequer em 2013 tivemos um tipo de inflação como o que podemos vir a ter, e se podemos pôr aqui um conjunto de hipóteses. Portanto, sabemos que o movimento laboral, quer fora, quer dentro da institucionalidade, está fraquíssimo. Portanto, os partidos da esquerda parlamentar estão fraquíssimos, as forças mobilizadoras fora desses partidos estão fraquíssimas. Portanto, a contestação, principalmente em Portugal, contra a diminuição do nível de vida, muito provavelmente não vai acontecer por aí. Resta-nos duas coisas, e uma delas, até com algum grau de probabilidade, devido ao facto de, ainda assim, estamos no norte global, estamos rodeados daquela classe média que, quando for a hora de virar para a extrema-direita, muito provavelmente vão fazer aquela coisa, mesmo quando se fala até da questão do aquecimento global e das alterações climáticas em geral, uma vez que não se coloca em causa o capitalismo em si, podemos pedir aos bilionários, às grandes corporações, aos grandes acionistas que tenham menos lucro. Isso também é impossível. Então resta cortar no nível de vida da classe média ocidental. E é assim, nós sabemos que as classes médias dos centros imperiais são umas criaturas muito, muito sensíveis, porque se pedires à classe média de um centro imperial que diminua o nível de vida, tens duas hipóteses, uma cada vez menos provável: ou há uma revolução, ou se escolhe, espontaneamente ou não, ou por processos históricos de propaganda, uma minoria para exterminar. É mais ou menos essa a lógica normalmente. Portanto, temos aqui, digamos que, boas perspectivas no que toca a estas questões de contestação. E o que eu estava a dizer era exatamente que, portanto, saindo aqui desta divagação, portanto, podemos pôr aqui estas três hipóteses: ou temos um início de um processo de ruptura social de tipo revolucionário, ou uma ruptura social pelo caminho da extrema-direita, ou generalizadamente quebra de decoro social e de ordem, de lei e ordem, portanto, mesmo que não organizado. E se calhar é isso que vamos ver também em alguns sítios, porque se as pessoas não se organizam para simplesmente acabar com o capitalismo ou acabar com a burguesia, porque não há capacidade de organização no terreno atualmente para o fazer, se calhar vamos começar a ter cada vez mais roubos, cada vez mais assaltos, roubos, portanto, tentativas de expropriar armazéns, negócios. Portanto, se não for de outra maneira, poderá ser por aí.
Agora, que há contestação nos países em que os níveis de contestação também são históricos e em que há mais organização, está a haver. A Espanha é um caso, tivemos a questão das greves dos caminhos de ferro no Reino Unido, portanto temos aqui algum nível de contestação. O problema é que, pelo menos em Portugal, temos uma grande probabilidade ou de essa contestação se virar para o espontâneo, portanto, simplesmente a desordem e não a tentativa de derrubo da ordem atual. Podemos ter também uma questão de toda essa contestação ser aproveitada pela ascensão da extrema-direita. Muito obrigado, Saúl, pela tua contribuição e realmente temos de pensar de que forma é que podemos, depois de todas estas notícias não muito agradáveis, perceber como é que podemos então intervir de alguma forma para impedir que essa seja a consequência final. Não é? Nós estamos naquele momento O Lucas costuma dizer uma coisa, já agora um grande abraço ao Lucas, que vai ouvir-nos com absoluta certeza. Estou a assumir a apresentação hoje porque o Lucas teve um compromisso, mas não podíamos fazer um episódio nosso sem nos lembrarmos do nosso camarada. E, enfim, o Lucas costuma dizer uma coisa que eu acho muita graça, que é: nós estamos na época do socialismo ou barbárie e às vezes uma pessoa tende a achar que se calhar está mais virado para a barbárie do que para o socialismo, mas em todo caso nós temos de encontrar uma forma de que não seja assim. A discussão já vai bastante adiantada, nós cobrimos uma série de questões. Eu então dava então a palavra ao Nimrod mais uma vez para fazer as suas considerações finais e se nos quiser deixar algum site, algum conteúdo, alguma coisa que nos permita compreender estes assuntos todos, ou pelo menos uma parte deles, força. Considerações finais. Olha, dar aqui só um toquezinho numa coisa que a gente pouco falou, mas que também é interessante, a crise energética, agora que está a decorrer, e agora com o avizinhar do inverno. Vamos ver, não é? Vamos ver. Portugal e Espanha, dentro da União Europeia, são assim dos países que estão melhores, até pela quantidade de energia renovável que têm, e por não estarem a ser tão incompetentes como a Alemanha, por exemplo, em que já há fábricas a fechar e em catadupa, não é? E milhares de pessoas a ficar no desemprego. E temos notícias de contas de energia a disparar, principalmente portanto, naquilo que muitas vezes chamam o leste, mas o centro europeu, portanto, Roménias, Bulgárias, Polónia, mesmo a Alemanha, também a Inglaterra. E, por outro lado, também o aumento da recolha de resíduos florestais para queima e da compra de madeira e derivados para aquecimento. Lembro-me assim dos exemplos que me vêm assim mais depressa à cabeça, a Lituânia e a Polónia, e a Ucrânia, pelo óbvio, porque tem toda a rede, tem cerca de metade da rede completamente desfeita e irreparável, pelo menos durante um ano e meio. E mais uma vez, portanto, é aquele assunto que faz a quadratura do círculo, não é? Agora, sugestões. Em relação às guerras e à falta de recursos, principalmente da água, recomendar um livro que é do Christian Parenti, o filho do Parenti, o grande teórico marxista da segunda parte do século XX, que é o Tropic of War, os Trópicos da Guerra, se não me engano, em que o gajo fala já desse grande impacto que tem a falta de água nos recursos, a falta de água na guerra, e inclusivamente na guerra da Síria, um dos exemplos que ele dá. Depois, é tentar ir seguindo. Isto são coisas que não estão assim muito sistematizadas,
assim um site que eu me lembro que tem assim bastante informação sobre todos estes assuntos. É o site do Ive Smith, o Naked Capitalism. Pá, eu peço desculpa, as referências que dou quase sempre são em inglês, porque para mim é mais fácil e já estou muito habituado a seguir as coisas em inglês e é por aí que eu me oriento. E é isto. Se me permitem, eu vou fazer aqui uma propagandazinha ao meu próprio podcast, se não se importam. Importam-se? Bem, vou assumir como não. Então, Não, força. obrigado, obrigado. O telemóvel não me estava a deixar dizer que sim, mas sim, força. Das tecnologias, pá, estas coisas dos jovens, pá. Então, epá, a Guilhotina lançou um podcast em que os apresentadores sou eu e o Luís e estamos a fazer sobre, para já, portanto, o grande tema é as guerras de libertação dos países africanos de língua portuguesa, portanto, a guerra de Angola, Moçambique e Guiné, e que irá evoluir até depois aos eventos da Revolução de Abril e da Contra-Revolução de novembro de 75. Chama-se Robespierre Amou Demais, mantendo ali o tema da guilhotina e da Revolução Francesa. Epá, pessoal, procurem, estamos no YouTube, estamos no iVox e estamos no Podbean. Apareçam aí, espero que gostem. Muito obrigado, pá, e vamos todos seguir de certeza absoluta o teu podcast, não é? O Robespierre Mundo Mais é um grande nome de podcast, tenho a dizer, portanto está muita vontade de seguir. Eu já ouvi pelo menos um sobre a guerra colonial e vou seguir os restantes com absoluta certeza. Saúl, faz as honras da casa, pá, termina também o nosso podcast com as tuas considerações finais e se quiseres dar então algum conteúdo ou indicar-nos algum sítio onde podemos saber mais sobre estes assuntos, o microfone é teu. Bem, em termos de considerações finais, eu acho que perante esta situação, perante o que vemos de há um ano para cá, desde a última vez que vimos que gravámos o episódio sobre o mundo a arder até agora, é interessante ver que no contexto de parte da política ocidental e também da americana, portanto tivemos umas eleições recentes em que isso foi discussão, portanto a direita da direita americana investiu muitos milhões nas guerras culturais, nas questões no ataque às pessoas LGBT, numa série de coisas e se a questão, estas questões das identidades ao nível da esquerda, de vez em quando davam ali davam umas travagens por causa da questão de estarmos a nos focarmos tanto em determinados assuntos que as questões económicas e as questões da luta de classes parecia que ficavam para trás. Deu para perceber que na direita, pelo contrário, portanto, o que acontece é que para oposição a, não, neste caso, não em favor de ninguém, mas para oposição a, também eles são muito capazes de perder o seu tempo nessas guerras culturais, portanto, e neste caso, sem, mais uma vez reforçando, sem o benefício de ninguém, porque podemos, no caso da esquerda, podemos dizer que não se fala de assunto tal em função de assunto X ou Y, bem, mas ao menos alguém beneficiou, alguém ganhou direitos, algum grupo teve um benefício mínimo material dentro do capitalismo. No caso da direita americana, portanto, temos essa obsessão que criou e, de repente, uma série de pessoas viram que há inflação, há não sei quantas coisas a acontecer e esta gente é preocupada com uma série de palhaçadas que a mim não me dizem nada ou que não têm nada a ver comigo. E isso foi verificável
foi verificável nos Estados Unidos nesta última eleição, e dá para perceber que quanto mais avançamos na incapacidade do capitalismo de nos apresentar soluções que sirvam para vivermos melhor, termos a utilização dos recursos ser mais racional, termos no geral uma vida, um nível de vida melhor. Quanto mais isso se mostra impossível, mais parece ser o foco nessas questões completamente laterais. Portanto, não, mais uma vez, pondo a questão da lateralidade das questões, principalmente no combate a elas, portanto, não daquilo que lhes é favorável. Isto, e muito aqui para terminar, se querem acompanhar uma amostra do que é o mundo a arder, quem não tem, isto não se devia desejar a ninguém, mas eu vou recomendar, quem não tem, descarregue o Twitter, façam uma conta se não tiverem e assistam ao que podem ser os últimos dias, as últimas semanas, se não do Twitter em si, do Twitter como o conhecemos. Eu não estava à espera de que pós-2020, como dizem os americanos, o meu bingo para 2022 não incluía um Boer ressabiado com daddy issues do tamanho do mundo a comprar a maior rede social do mundo e a fazer dessa rede social uma espécie de quadro para o mundo inteiro ver das suas frustrações com o mundo. Mas é assim, além de saber que essa pessoa fez isso, também se sabe que ele faz parte de um grupo cujo objetivo é fazer crianças, isto é literal, eu não estou a inventar, estas pessoas que se organizam à volta do Elon Musk acreditam que estão a salvar a humanidade ao fazerem muitos filhos com genes deles próprios, com genes que eles próprios assumem como geniais. Portanto, estamos todos em boas mãos, mas pelo menos pelo Twitter vamos podendo ver e rir do que é estar nas mãos desta gente e vamos vendo como, não só como essa questão das guerras culturais cada vez mais se torna completamente absurdo, como temos agora esta pequena palhaçada a se transformar num espetáculo triste, numa ópera bufa, mas que ao menos, se não temos pão, pelo menos ficamos com o circo. O gênio do empreendedorismo, o Elon Musk, ia fogo. Que exemplo que tu foste buscar, meu, mas muito bom, muito bom. Eu acho que o Saúl sempre que fala do Elon Musk, e já quando falava do Jeff Bezos era isto, ele no fundo revelava a sua inveja por não ter o dinamismo e a proatividade e o mindset goal-oriented que fizeram com que estes grandes homens viessem do zero até à sua fortuna atual. Enfim, ironias à parte. É uma boa forma de terminarmos este pod, não é? Falarmos de como o mundo está a arder na prática e está a arder virtualmente no Twitter, não é? Com estes acessos do Elon Musk. Eu confesso que o Twitter sempre foi uma rede social que eu não costumo utilizar muito, porque me parece um pouco um manicômio da internet, mas talvez vá começar a usar mais só mesmo para perceber o grau de disparate que aquilo já chegou neste momento. Agradeço então ao Neyrot ter aceito o nosso convite mais uma vez. Decididamente não foi o último convite que lhe fizemos, ainda vamos chatear mais vezes para tratarmos de mais assuntos. Agradeço também ao Saúl, embora o Saúl seja da casa, mas de qualquer forma o contributo que deu foi muito importante. A todos vocês que nos ouviram até agora também um muito obrigado. Volto a incomodar-vos com os nossos recados, não é? Não se esqueçam, sigam-nos nas redes sociais, sigam-nos aqui no YouTube ou na plataforma onde nos estiverem a ouvir. Não deixem de nos enviar um e-mail para comboiosuburbano.podcast@gmail.com se tiverem qualquer contribuição, qualquer pergunta, qualquer dúvida que vos assalte.
E, enfim, enquanto o mundo arde, vamos continuar aqui a tentar perceber como é que podemos transformá-lo depois de o termos descrito neste podcast uma vez mais. Um grande abraço a todos.